Você está ouvindo tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em ciência do comportamento humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teoria, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com você sobre perfeccionismo. Muitas pessoas acham que perfeccionismo está ali quase no limite de um defeito e de uma qualidade. Tanto que muitos já responderam em entrevistas de emprego quando perguntaram qual que era o seu problema ou o seu defeito, a resposta foi: eu sou uma pessoa perfeccionista. A gente faz a associação do perfeccionismo com excelência. Então a ideia é que uma pessoa que seja muito perfeccionista, ela vai fazer aquilo numa busca de uma perfeição, então ela vai ter dedicação, ela vai ter excelência ao fazer aquilo. Só que na verdade, o perfeccionismo, ele é um sistema de autoavaliação, que eu vou tentar garantir o meu valor pessoal por meio de um desempenho impecável e evitar ao máximo o erro, exatamente para não sentir que eu estou sendo ameaçado naquilo ali. Só que no fundo, a busca pela perfeição, a gente sabe que ela vai gerar muito mais, às vezes, até paralisia na vida de uma pessoa do que realmente excelência. Porque, vamos lá, o que a gente está buscando realmente quando a gente está buscando ser perfeitos? Né? A busca da perfeição, ela é ilusória. Primeiro, porque perfeição não existe. Então, o que a gente está buscando? A gente acaba numa busca por uma promessa. Promessa de segurança emocional. Então, se eu errar, eu não vou sofrer. Promessa de pertencimento e aceitação, né? Se eu for impecável, então ninguém vai me rejeitar. Eu vou estar nesse grupo, esse grupo vai gostar de quem eu sou. Nós temos uma promessa na nossa mente de controle, né? Se eu fizer tudo certo, então eu vou controlar o resultado e, consequentemente, eu também controlo o olhar do outro em relação a mim. Além disso, quando uma pessoa está lá na busca dessa perfeição, né, ao fazer, ao executar suas tarefas, ela está querendo ficar perfeito, porque se ela não fazer o negócio, se ela não fizer e fica muito perfeito, a autocrítica vem com muita força nela. Porque, de fato, gente, o perfeccionismo, nessa busca da perfeição que a gente vai entrar para conquistar, e aqui que mora o grande problema dos perfeccionistas, que é o quê? Se eu busco perfeição e a perfeição não existe, eu estou numa busca infinita. Eu estou numa busca que nunca é suficiente o que eu faça, eu sempre teria que fazer um pouco mais, um pouco melhor. Então, é isso que a gente vai ver. De onde que vem isso? Né? A gente está vindo muitas vezes de uma história que tem algumas coisas sendo cobradas. Já falei disso aqui em outros momentos, né? Eu tenho um amor condicionado, eu tenho, e na nossa cultura faz muito isso, um reforço muito entrelaçado ao meu desempenho. Então, o elogio vem quando eu entrego, o bom menina vem quando eu me comporto. Ah, você é excelente quando eu tiro nota boa. Esse monte de condicionamentos que a gente vai vivendo na nossa vida vai nos levando a acreditar que o nosso amor está vinculado àquilo que nós fazemos. Então, na busca da perfeição, de entregar sempre o melhor, de ser sempre o melhor, a gente, na verdade, está funcionando no modo que muitas vezes é um modo muito primário nosso, na tentativa de fugir, de receber amor, de receber afeto, de receber cuidado. Então, você pega uma pessoa que vem de um contexto de amor condicionado, muito reforço por desempenho. Aí você pega nesse contexto uma família que às vezes é muito crítica, faz muitas comparações, muita humilhação com aqueles membros. Nesse contexto, errar custava caro. Errar podia significar perda de afeto, a exposição ao ridículo, essa criança tá lá passando vergonha. Então, eu venho de um contexto, imagina, de um amor condicionado, de muito reforço por desempenho, somado a isso críticas, somado a isso comparações, eu me insiro dentro de uma cultura que é uma cultura extremamente competitiva e uma cultura que vai buscar alta performance. É muito interessante esse momento que a gente está vivendo, porque as redes sociais deixam isso muito explícito. A gente está num momento de saúde mental. Precisamos cuidar da nossa saúde mental,
precisamos cuidar do nosso corpo, entendemos que o sono é importante. Tá todo mundo nesse processo, né? As academias nunca tiveram tão cheias. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Mas aí, cuidar da saúde virou performance na saúde. Hoje você tem aplicativos, por exemplo, que você pode competir com seus colegas para ver quem faz mais atividade física naquele mês. Aí você vai falar, pô, mas isso não é bom? Acaba que incentiva. Então, mas incentiva novamente através do quê? Através da competição. Então, eu não estou só cuidando da minha saúde mental. Agora eu preciso performar para mostrar para o outro o quanto que eu faço isso. A gente, muitas vezes na infância, o perfeccionismo vai começar a aparecer ali na vida como uma estratégia de sobrevivência. Se eu erro nessa família, eu recebo críticas. Se eu erro nessa família, eu apanho. Se eu erro nessa família, eu sou humilhado. Então, o erro se torna um lugar tão perigoso que eu preciso me comportar para fazer qualquer coisa sem que eu cometa um erro. Na infância, isso às vezes é uma estratégia de sobrevivência. Só que é uma estratégia que a longo prazo começa a ter custo, e custo emocional. Porque a gente sabe que tirando essas falas nossas do ai, fulano é muito perfeccionista, e muitas vezes numa fala quase de elogio, porque ele faz as coisas muito bem, a gente esquece de observar, e as pessoas que vivem muito isso, elas acabam vivendo, na verdade, dentro de uma prisão. Na busca de ser sempre o melhor, na busca de entregar sempre o melhor, ela fica presa numa prisão emocional, porque, para começar, ela nunca consegue fazer o que ela quer. Qual que é o grande problema, se a gente for pensar, né, dessa nossa busca pela perfeição? Primeiro, que a gente estabeleceu uma meta que é uma meta inalcançável. Como assim? O perfeito não existe. Então, se você está trabalhando para chegar na perfeição, você vai trabalhar, mas você nunca vai chegar nesse lugar. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é que o prazer é proibido. Porque olha só, se eu tenho que entregar porque eu tenho que ser o melhor, então enquanto eu tô lá refinando e mexendo no relatório, e mexendo, os meus colegas estão indo pro happy hour, a minha família me chamou para passar um final de semana viajando, mas eu não posso ir porque eu preciso melhorar isso aqui, porque não dá para entregar isso aqui de qualquer jeito. Então, o prazer, ele tá sempre em segundo plano. O primeiro plano é, eu preciso ser perfeito, eu preciso entregar o meu melhor, eu preciso ser o meu melhor. Busca de uma meta inalcançável. Ok. Quando que eu paro para descansar? Eu não paro. Só descansa quem merece. Só merece quem entrega. Só merece quem entrega perfeito. Então, se eu nunca alcanço a meta, porque ela é uma meta inalcançável, se eu tô sempre que produzir para mostrar o meu valor ao outro, descansar quando eu tenho que fazer, porque às vezes o corpo para de qualquer jeito, né? Quando sou obrigada a entrar num processo que eu tenho que descansar, muitas pessoas se sentem culpadas. Elas se sentem culpadas. Tanta coisa para fazer e ela parada. Mas como assim? Como que ela vai terminar de pintar o quarto que ela falou que ia fazer para poder sair para se divertir com os amigos? E além disso, então olha só, eu tenho uma meta inalcançável. Eu tenho um prazer que é proibido, porque eu tenho que merecer, e eu não consigo merecer porque eu não consigo bater nunca a minha meta de perfeição. E as pessoas começam a ter uma identidade restrita quase em relação a essa própria, esse adjetivo, vamos colocar assim. Então as pessoas falam, ah não, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, se for para fazer de qualquer jeito, eu nem quero ir. Porque eu tenho que entregar e eu não posso entregar qualquer coisa, eu tenho que entregar sempre o meu melhor. Se eu tenho que entregar sempre o meu melhor, eu deixo de ser Adriana e eu começo a ser o que eu produzo. As lives que eu produzo, os livros que eu produzo, os atendimentos que eu faço. Se a gente entra nesse ritmo, e a gente sabe que a nossa sociedade acaba valorizando isso, mas se eu tô nesse ritmo sempre de entrega, e não pode ser de qualquer jeito, tem que ser uma entrega perfeita. Eu fico presa numa rodinha de rato que eu tô rodando lá para alcançar alguma coisa, mas eu tô buscando uma coisa que é inalcançável. Por isso que isso começa a gerar e começa a ter custo emocional muito alto. Olha só, qual que é o ciclo do perfeccionismo? Normalmente, como que ele vai acontecer? Eu tenho uma situação gatilho,
Então, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma apresentação que eu preciso fazer, eu tenho uma decisão que eu preciso tomar. Só que internamente eu tenho uma regra, que é o quê? Tem que ser perfeito. Então, se eu for fazer essa tarefa, tem que ser a melhor tarefa do mundo que eu já fiz. Se eu vou fazer essa exposição, se eu tenho que apresentar essa palestra, se eu tenho que preparar esse seminário nesse momento, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer isso da melhor maneira. E a decisão? É aqui que muitas vezes os perfeccionistas ficam paralisados. Por quê? Eles não querem só tomar uma decisão. Eles querem tomar a melhor decisão. Eles querem ter certeza que a decisão que eles estão tomando, com certeza não existe nada comparável a ela. Como que você sabe? Você não sabe? Diante dessa tarefa, diante da minha necessidade de entregar perfeição, surge a ameaça. A pessoa começa a vivenciar uma ansiedade e uma vergonha que são antecipatórias. Olha só, quando a gente pensa na ansiedade, por exemplo, a gente vai falar que a resposta da ansiedade, ela vem em frente a um estímulo. Então, eu tenho lá sei lá, tô numa expectativa de sair um processo, eu tô ansiosa e sai o processo e aquilo me dá uma ansiedade, porque eu perco, e aí agora o que vai ser, o que vai acontecer, será que eu vou morrer sem isso? Eu tenho um estímulo que provoca uma resposta, ok? Só que quando a gente fala do perfeccionismo, isso é um pouco pior, por quê? Porque antes, o mero estímulo do tem que fazer, tem uma decisão, tem uma tarefa, isso já é suficiente para provocar na pessoa uma ansiedade. Então, ela já imagina o quanto que ela vai gastar, o que vai acontecer, a vergonha que ela vai ter ao ter que se expor naquele lugar. Então, ela fica presa aqui dentro, internamente, vergonha e ansiedade. Se eu tenho tanta certeza que vai ser ruim, que vai ter muito custo, que eu posso passar vergonha, que as pessoas podem me achar ridícula fazendo aquilo ali, o que nós fazemos? A gente começa a procrastinar, a gente evita se expor. E uma das coisas que as pessoas fazem muito, elas começam a revisar as coisas que elas estão fazendo. Então, ela revisa uma vez. Às vezes, a pessoa revisa tanto um trabalho, tanto algo que ela tem que fazer, que pode acontecer dela acabar desistindo completamente daquilo. Então, tem muitas pessoas aí com grandes ideias e muitos projetos que foram iniciados e que estão parados, engavetados, por quê? Porque não tinha como sair exatamente como eu queria, então eu não vou fazer o negócio de qualquer jeito. Eu procrastino tanto, eu reviso tanto, eu evito tanto, que eu começo muitas vezes a ficar numa prisão. Porque eu tenho que selecionar as coisas que eu vou fazer, os lugares que eu vou, com quem eu vou conversar, para eu garantir que o meu desempenho vai ser espetacular naquele momento. Só que uma vez que eu estou vivenciando essa ansiedade antecipatória, essa vergonha antecipatória, e eu entro num processo de procrastinação, eu consigo aliviar a ansiedade. Eu consigo aliviar a própria sensação de vergonha. Porque eu atraso isso de acontecer, eu ponho um estímulo lá na frente. Então, meu corpo faz o quê? A sensação é de alívio, frente ao atraso daquela tarefa. Só que ao fazer isso, então eu tenho um alívio imediato e logo depois eu tenho culpa. Devia ter feito, devia ter entregado, poxa, não devia ter perdido o prazo. Esse ciclo, tarefa, regra, preciso ser perfeito, ansiedade antecipatória, vergonha antecipatória, procrastinação, evitação, revisão da tarefa de uma maneira infinita e, consequentemente, a sensação de alívio uma vez que eu faço isso, acaba ensinando para o nosso cérebro nessa repetição que o quê? Evitar é seguro. Quando você evita, você está seguro. Quando você evita, você não vai correr o risco de ser ridículo, você não vai correr o risco de passar vergonha, você não vai ter o risco de alguém te corrigir naquilo que você fez. E nessa segurança que a gente cria da evitação, o que vai acontecer a longo prazo é que a pessoa começa a ficar numa vida tão evitativa que daqui a pouco ela está parando de viver a vida. Existem pessoas que largam faculdades, cursos superiores. Já acompanho uma pessoa que largou a faculdade porque ela não conseguiu apresentar o TCC. A ideia da exposição, da correção de acontecer é tão intensa que eu prefiro evitar. Só que quando a gente começa a evitar muito a vida, o que normalmente acontece é a gente acaba entrando num quadro de depressão. Não vou entrar nesse aqui hoje. Olha só, deixa eu fazer com você um checklist rápido
para você ver se você é ou não uma pessoa perfeccionista. Então, aonde que você tá nesse lugar aqui? Vamos lá. Primeira coisa, você demora para começar porque você quer ter clareza total daquilo que você vai fazer. Então, alguém te convida para fazer alguma coisa. Você começa, tá, mas quem vai? Como vai ser? Quem vai estar envolvido nessa tarefa? E quais são os passos? Como que vai ser tal coisa? Antes da pessoa começar a fazer aquela atividade ou aquela tarefa, ela já quer de antemão garantido que ela vai saber todo o processo para saber se ela é capaz de viver aquilo ali e, consequentemente, se ela for capaz de viver aquilo ali, aí ela vai topar. Se ela não tem clareza, ela prefere não continuar. Ela prefere, na verdade, nem começar. Então, ou eu tenho certeza que eu sei, ou eu tenho certeza que eu dou conta, ou eu prefiro até evitar esse negócio de acontecer, ok? Então, essa é uma característica. Segundo, eu já falei disso, mas isso aqui é a clássica. Você revisa indefinidamente as coisas que você vai fazer. Faz, revisa, 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 e nunca está bom. Sempre tem uma coisa, sempre tem um ajuste, sempre tem um negócio a mais que precisa incluir. A pessoa, quando ela é muito perfeccionista, se ela não tem prazo, ela entra numa procrastinação quase infinita da vida dela. O prazo, muitas vezes, ajuda a tomada de decisão. Então, você está procrastinando lá um seminário, mas tem um dia para apresentar. Naquele dia, você vai apresentar. O problema é quando a gente entra em outras esferas da nossa vida que não tem muito prazo, e eu sou um perfeccionista, às vezes eu começo a adiar tanto aquilo, que daqui a pouco eu passo uma vida inteira sem ter feito aquilo. Terceira característica, hein? Para ver se você se encaixa aqui. Você adia exposição. Ah, vou ter que começar uma coisa nova, não conheço ninguém, vou ter que ir lá a primeira vez. Não sei fazer. Ah, não tem condição de eu ir. Como que eu vou me expor? Tem um monte de gente que tem vontade de aprender novas línguas, que tem vontade de fazer esportes diferentes, que tem vontade de fazer dança. Ah, tá, e por que você não faz isso? Ah, não, porque eu sou ruim. Aí eu vou chegar lá e as pessoas vão ver que eu sou ruim, e aí, como eu não sei, eu vou errar. E aí, imagina se eu vou fazer isso. A consequência disso é o quê? Eu adio. Aí você tem um monte de projetos engavetados, você tem hobbies que você gostaria de fazer, experiências que você gostaria de ter, e você fica parado sem fazer nada disso, por quê? Ah, eu não sei. E aí, ao não saber e ao não se expor, a gente nunca sabe, a gente nunca aprende. E a gente aumenta e reforça a ideia do, não, então é melhor não me expor. Só que tem algumas situações que isso vai acontecer, e essa é a quarta característica, que você tem que entregar, tem lá o prazo, né? O seu chefe falou, me entrega esse relatório do jeito que tá, e acabou. Tem a prova, tem um seminário para entregar, tem a data lá do concurso que você vai fazer. Você tem que fazer. Você vai lá, se executa, você faz, ok? Só que quando você termina, que você olha para o que você fez, o que você faz? Você desqualifica. Pessoas perfeccionistas, elas estão quase que o tempo todo desqualificando as coisas que elas fazem. Não foi tudo isso, não foi tão bom, podia ter feito diferente. Se esse negócio aqui eu não tivesse feito isso, aquilo. Ah, se eu não tivesse falado isso, tivesse falado aquilo de tal jeito. Porque você está buscando uma coisa que não existe. Você está buscando perfeição. Quando você entrega o seu melhor, que você deixa o seu sangue, a sua vida, o seu suor naquele lugar, porque você entrega sempre o seu melhor e você olha para o seu melhor e fala, não foi suficiente? Claro que não foi. Não foi porque a sua métrica ela é tão alta que ninguém alcança nunca, muito menos você. Nessa desqualificação, eu reforço muitas vezes a ideia de que eu erro, é melhor evitar. Se toda vez que você faz uma tarefa e a sua resposta é desqualificar o que você fez, porque você podia ter feito um pouco melhor, você começa a viver a ansiedade que é antecipatória e a ansiedade depois. Por isso que a gente está entrando em ciclos de adoecimento sem entender que são os nossos próprios comportamentos que têm nos colocado nesse lugar. Vamos lá, vamos continuar. Recapitulando, hein? Primeiro, demora para começar porque você quer ter clareza total. Revisa indefinidamente. Adia a exposição. Desqualifica o que você faz. Vive sempre no 880. Ou eu entrego tudo ou eu entrego nada. Ou eu faço perfeito ou é melhor eu não fazer. Tá sempre nos polos. Nunca tem um meio termo. Ah, eu vou fazer isso aqui desse jeito aqui, que é o que dá, depois eu reviso. Não.
Ou eu faço ou eu não faço, eu entrego ou não entrego, eu dou o meu melhor ou eu não dou. Sexta característica, você descansa com culpa. Falei disso um pouquinho atrás, né? Quando eu preciso merecer descansar. Como que eu mereço descansar se eu nunca estou entregando o meu melhor, o meu perfeito? Porque, independente do que eu faça, sempre teria algo melhor para ser feito ou para ser revisado. Mas chega uma hora que meu corpo se exaure, eu estou exausta, eu preciso descansar. Quando isso acontece, vem culpa. Pessoas muito perfeccionistas que vivem muito no registro do que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar e o meu valor está muito no fazer, essas pessoas sofrem muito, mas muito, quando elas passam por alguma situação na vida delas que elas são obrigadas a parar. Obrigar a parar um perfeccionista que vive em função de buscar a perfeição e de executar sempre naquela busca do melhor, a pessoa normalmente entra no vazio. Ela nem sabe mais quem é ela. Por quê? Quem é ela? Ela é o que ela entrega. Ok? Só que tem uma última característica que talvez ela esteja muito presente na vida das pessoas com perfeccionismo, mas elas falam pouco sobre isso, que é elas têm um sentimento muito real dentro delas que se elas não tiverem sempre entregando o melhor, se tudo não for impecável, as pessoas vão descobrir. As pessoas vão descobrir o quê? As pessoas vão descobrir que elas não sabem, que elas não são suficientes. O perfeccionismo muitas vezes esconde, né, atrás dessa fachada da excelência, esconde a insegurança, esconde uma baixa autoestima, esconde um medo de não conseguir pertencer ou de ser aceito, e esconde muitas vezes uma síndrome do impostor, que você faz, mas você acha que o que você faz não é nada. Independente do que você faça, ainda mais se alguém reclamar ou criticar qualquer coisa, aí que o seu valor vai lá para baixo e as pessoas vão descobrir. Vão descobrir o quê? As pessoas vão descobrir que eu sou um grande impostor. Então, esse é o problema, esse é um dos grandes problemas do perfeccionismo. Atrás da fachada da produtividade excelente, você vai ter medo, você vai ter insegurança, você vai ter ansiedade, você vai ter vergonha, você vai ter uma série de emoções que a gente prefere não ver, não entrar em contato, do que ter que lidar com elas. Então, é aqui que está acontecendo. Olha, deixa eu caminhar para o final com você hoje. Eu quero terminar falando como que a gente sai desse padrão. Porque é muito bonito nas entrevistas você até falar que, não, eu sou perfeccionista porque eu faço as coisas sempre com muita excelência. Mas, na real, uma pessoa que é muito perfeccionista, isso promove muito sofrimento nela. Ela procrastina, ela adia, ela evita, ela se cobra, ela se autocritica muito. Então, isso vai gerar muito mais sofrimento do que realmente benefícios na vida dela, quando a gente vai pensar por esse comportamento muito bem estabelecido. Ok, como que eu mudo isso? E a primeira coisa que você precisa fazer para começar a mudar isso aqui, você precisa entender o que de fato precisa ser mudado. Porque olha só, quando a gente pensa na ideia da perfeição ou do perfeccionista como uma pessoa que está entregando excelência, eu não vou falar para você fazer de qualquer jeito. Se dentro de você, né, quando você começa a fazer, você tá buscando amor, aprovação, sair da sua insegurança, sair do seu medo. Você não quer ser uma pessoa conhecida por fazer as coisas de qualquer jeito. Não é deixar de ser excelente. Não é deixar de entregar o seu melhor quando você está fazendo uma atividade ou uma tarefa. É o quê? É não me sentir ameaçado quando a coisa não fica perfeita. É não me sentir criticado e julgado e menosprezado por mim mesmo quando isso acontece, porque não alcancei a perfeição. Mas você nunca vai alcançar a perfeição. Quando você faz um mestrado, um doutorado, isso é uma das coisas que você aprende. Você mexe, corrige, manda para o seu orientador, ele corrige, ele devolve, mexe, corrige, devolve. Chega uma hora que ele fala, não, vamos levar para a banca desse jeito, agora deixa a banca corrigir. O trabalho está perfeito? Não. Mas ele é suficientemente bom para estar naquele novo nível de avaliação. A busca da perfeição, a autocobrança de que tinha que ser melhor, às vezes é o que é. Gente, quantas vezes eu já fiz live aqui, terminei a live, pensei, nossa, foi péssimo.
não gostei disso, não gostei daquilo, falei tal coisa, devia ter falado de tal jeito. E aí eu faço uma lista de coisas que não deveriam ter acontecido. E o que eu tenho tentado aprender, né? Que é uma tentativa. Ok, isso aqui eu vou corrigir, mas vai desse jeito. Ah, não ficou tão bom como eu quero. Ok, eu não vou gravar de novo. Foi uma gravação, vai. Depois eu lido com o que vai acontecer. Não ficou perfeito, tudo bem. Isso não ameaça o meu valor. Isso não ameaça o meu caráter. Isso não ameaça a própria intenção e intensidade que eu coloquei numa excelência. Ok, não deu certo. Você precisa mudar a excelência? Não. Você precisa mudar a autocobrança quando você não alcança a excelência. Por quê? Porque a excelência em termos de perfeição, ela de fato é inalcançável. A segunda coisa que você tem que fazer, que tem a ver com isso, você precisa trocar a punição por correção. Quando você faz uma coisa que não sai exatamente do jeito que você quer, e você começa, ai, que merda, não devia ter feito isso, eu sou uma burra, eu sou uma incompetente, eu não presto, eu nunca faço nada direito. Você está se punindo. Você está se punindo porque você não alcançou a perfeição. O que você deve fazer? Sai da punição, entra na correção. Ah, falei isso aqui, devia ter falado de tal jeito. Ok, vou ajustar aqui para a próxima. Ah, entreguei esse relatório, recebi tal crítica. Ok, eu vou ajustar essa crítica para a próxima. Corrigir o seu comportamento, se você faz isso, você vai ver que a vida começa a ficar mais leve. Frente ao seu erro, não vem autocrítica e autojulgamento. Frente ao seu erro, não vem uma enxurrada de pensamentos do que você não presta, que as pessoas vão descobrir o que você é, mas vem correção. Não devia ter feito desse jeito, agora eu vou fazer daquele outro. Eu lembro uma época que eu tava cuidando da roupa aqui em casa e eu lavei a roupa e estraguei o vestido da minha esposa. Misturei umas roupas e estraguei o vestido dela. Ela pegou o vestido e falou: acabou com o meu vestido. Falei: foi mesmo, acabou mesmo. Ela falou: você não pode misturar essas cores aqui e tal, isso aqui. Eu falei: você tá certa, realmente. Eu entendi que agora eu preciso fazer isso separado. Eu falei: olha, mas se você quiser assumir lavar roupa, não me importo, não. Ela falou: não, pode continuar você. Eu errei, ok. Eu sou incompetente, eu sou burra, eu sou uma péssima dona de casa. Nem quero ser uma boa dona de casa mesmo, não. Prefiro trabalhar na rua. Eu não quero, olha só. Ah, mas aí eu não tô entregando o meu melhor pro outro. Eu entreguei o que eu consegui entregar. Errei, ok. Na próxima vez eu vou lavar a roupa separado. Continuei com a tarefa, parei de manchar as roupas. Corrige o seu comportamento, sai da punição. Terceira coisa, hein, pra gente caminhar pro final aí. Você precisa mudar o seu critério de sucesso. Na nossa cultura, sucesso é você ter dinheiro, é você ter status profissional, é você ter uma família da margarina, que tá todo mundo bem saudável, sorrindo na mesa. Esse é o nosso modelo de sucesso. É isso que a gente estabeleceu na nossa cultura. Okay? Esse modelo já é complicado, mas nem vou entrar muito nisso. Agora, um parâmetro de sucesso que ele é muito, muito crítico e você tem que sair disso se você pensar isso. Você precisa começar a fazer um exercício para realmente pensar diferente. É quando a gente faz uma associação que eu tenho sucesso enquanto eu não erro. Então, enquanto eu estou acertando, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Na hora que eu erro, eu sou um fracasso. Sabe por que isso é perigoso? Porque você vai errar, porque nós vamos errar. Gente, nós somos seres humanos. E uma das coisas que nós fazemos é errar. A gente se distrai, a gente se perde. Às vezes a gente nem sabe como fazer aquilo ali. Na hora que você associa o sucesso à excelência, ao nunca errar, toda vez que você errar, você vai se sentir um grande fracassado. Então, tente desmembrar essas duas coisas. Precisa separar a ideia de que sucesso não é erro. Erro é inerente, o erro vai ter. O que a gente precisa fazer com o erro é aprender, é corrigir e seguir. Mas o erro ele vai acontecer. Então, se você ainda tem isso na sua cabeça, você precisa fazer um trabalho, falando na sua terapia, sabe? Você precisa começar a fazer um trabalho com você, que sucesso pode ser muitas coisas, mas sucesso não é sinônimo de nunca errar, ok? A última coisa, hein, pra gente caminhar pro fim mesmo. E essa coisa, com certeza, é a mais difícil. Então, olha só, para você sair do perfeccionismo, você precisa
mudar algumas coisas, né? Não é abandonar a excelência, mas é não se sentir ameaçado frente ao imperfeito. É ajustar os seus critérios de sucesso, do que é sucesso para mim, né? E errar tem que ser a última coisa do significado disso. Você precisa trocar a punição por correção, aprenda a se corrigir, não a se punir. Só que a terceira e quarta e última coisa é, você precisa ter exposição emocional. Então, olha só, isso não significa, eu não quero que amanhã você saia daqui e se jogue no caos. Ah, assisti um podcast aqui, uma live, e agora eu decidi que eu vou viver só no caos. Não adianta, porque você não vai conseguir fazer isso. Ah, agora eu vou fazer a coisa de qualquer jeito. Não adianta você se impor isso, porque você também não vai conseguir fazer isso. O que você precisa fazer? Você precisa fazer uma exposição gradual, pequena, repetida e segura. E você precisa se expor ao imperfeito. Você precisa fazer coisas que você vai errar. Você precisa fazer coisas que você vai ser péssimo. Você precisa fazer coisas que as pessoas vão te criticar. Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me expor a emoções que eu passo uma vida inteira tentando evitar? Isso aqui é o importante. O fato da gente evitar é exatamente o motivo que a gente não consegue lidar com essas emoções. Quando você se expõe, quando você faz um treino, muitas vezes consciente, de, tipo, vou passar vergonha de começar isso aqui, vou me sentir mal no início porque eu vou fazer o negócio tudo errado, e eu me permito ir, e eu me permito sentir, nesse momento você vai adquirindo uma musculatura emocional para lidar com as coisas. Vamos pensar no nosso corpo. Dependendo do quanto que você exercita, uma hipertrofia, uma musculação pesada, você vai tendo ganho de massa. Isso significa que o seu corpo vai ganhando músculo. À medida que o seu corpo vai ganhando músculo, você tem mais força, você consegue às vezes fazer coisas que outras pessoas não conseguem, porque você está adquirindo força. É fácil pensar isso quando a gente pensa em musculatura, mas pense nas suas emoções também em termos de musculatura. Tem um sistema que está sendo treinado para responder. O momento que eu me exponho, e me exponho, e me exponho, e eu lido com aquela emoção, e eu lido, vai chegar uma hora que quando aquela situação vir, eu já não sinto a mesma coisa. Olha só, se antes da academia pegar um pezinho de 2 quilos era muito pesado, agora você tá lá pegando 20, 30, 40, você começa a dar conta de viver determinadas coisas que outras pessoas não dão. Eu vejo no consultório, muitas pessoas vêm para terapia, e uma das coisas que as pessoas têm muita vergonha é que elas se sentem emocionalmente infantis. Ah, mas eu chorei, eu sou muito infantil. Ah, eu tive uma crise de ansiedade, eu tô parecendo um adolescente. A gente traz essas nomeações para um não gerenciamento emocional como nós imaginamos que nós deveríamos ter. Só que muitas vezes a gente não sabe gerenciar as nossas emoções, não porque nós não somos capazes de aprender e fazer, mas porque nós estamos uma vida inteira evitando fazer. Eu estou uma vida inteira evitando ir para situações que eu estou desconfortável, evitando ir para situações que eu sinto vergonha, evitando ir para situações que eu estou errado, que eu erro porque eu não sei fazer aquilo direito. E no momento que você evita isso, emocionalmente você fica uma pessoa que suporta pouco. Então, dependendo de como que vem esse estímulo, tem pessoas que ao passarem por situações emocionais muito intensas na vida adulta, às vezes a pessoa quebra, às vezes a pessoa dissocia, a pessoa tem um surto. Ah, o que aconteceu? O corpo dela não deu conta? Por quê? Porque ela não tem treino emocional. Então, para você mudar efetivamente isso na sua vida, como que eu lido com não ser perfeito? Você precisa não ser perfeito para conseguir lidar com isso, ok? Olha, vou terminar e eu quero terminar aí com uma frase da Brené Brown, porque eu acabo em muitos momentos me vendo nessa busca da perfeição. Não, deixa eu ver, deixa eu ajustar. Eu estou escrevendo um livro, em breve eu vou divulgar aqui para vocês. E essa semana eu pensei nisso, eu falei, você precisa escolher a hora que você vai parar de revisar isso aqui, senão você vai passar o ano inteiro revisando sem fazer. E nessa coisa da gente procrastinar porque a gente não está alcançando a perfeição como a gente deseja, ou a gente quer que aquilo seja o melhor do mundo, a gente procrastina tanto que a gente vai deixando de viver a nossa vida. Uma das ideias da Brené Brown, eu quero te indicar esse livro também, A Arte da Imperfeição, que é um livro dela, muito bom.
Ela vai falar que melhor é o feito que o perfeito. Muitas vezes, para a gente sair de uma procrastinação, até mesmo emocional que a gente entra, você vai ter que abrir mão do perfeito e você vai ter que focar se aquilo foi feito. E os ajustes que venham depois.